Olá, bom dia, estamos de volta. Você já ouviu falar sobre o cetoprofeno? Este medicamento amplamente utilizado no tratamento de dores e inflamações tem se tornado esse medicamento uma grande opção para muitas pessoas que sofrem de condições como doenças inflamatórias. O cetoprofeno pertence à classe dos medicamentos que nós chamamos de anti-inflamatório não esteroide. A sua principal função é reduzir a dor e a inflamação em nosso organismo. Com sua ação eficaz e segura, este medicamento se destaca em várias situações clínicas. Neste vídeo vamos explorar como o cetoprofeno funciona, quais são as suas indicações, quais são as suas formas de apresentação também, e também vamos trazer algumas informações importantes que você deve saber antes de utilizá-los. Vamos juntos entender melhor este importante aliado na luta contra a dor e o desconforto. E se você está chegando, inscreva-se, dê um like e ative o sino. Quanto ao mecanismo de ação do cetoprofeno, esse medicamento é um anti-inflamatório não esteroide, como eu citei anteriormente. Ele é derivado do ácido aril carboxílico, pertencente ao grupo dos ácido propiônico dos anti-inflamatórios não esteroide. Muita atenção também que, no caso do cetoprofeno, ele tem uma ação anti-inflamatória, antitérmica e apresenta atividade analgésica, periférica e central. Vejam só que eu falei para vocês que o cetoprofeno ele tem uma ação, ou seja, tem uma propriedade anti-inflamatória, ou seja, quando o paciente está apresentando alguma inflamação no organismo e é administrado o cetoprofeno, então ele vai ter uma ação ali anti-inflamatória no organismo do paciente. Vamos lá, um exemplo. O paciente que apresenta algum tipo de infecção e está inflamado pode administrar o cetoprofeno, porque ele tem uma ação anti-inflamatória. Uma outra situação que eu trouxe também, como uma das ações do cetoprofeno, que tem uma ação antitérmica, ou seja, quando se administra o cetoprofeno e o paciente está apresentando febre, por exemplo, uma temperatura de 38 graus Celsius, assim o cetoprofeno ele vai abolir essa febre, ou seja, vai diminuir a temperatura no organismo e vai deixar essa temperatura a níveis normais, ou seja, esse medicamento passa a ter assim uma ação antitérmica. Além disso, o cetoprofeno também tem uma ação analgésica periférica. Quando a gente fala que o cetoprofeno tem uma ação analgésica periférica, no caso o paciente ele pode vir estar apresentando algum tipo de dor periférica no nervo, tá certo? Então, essa dor periférica ela pode ser diminuída quando administrado o cetoprofeno. E além disso também, se o paciente estiver apresentando algum tipo de atividade anti-inflamatória a nível central, ou seja, a nível do sistema nervoso central, aí você pode administrar o cetoprofeno também, ele vai ter efeito. Por isso que o cetoprofeno ele possui assim uma propriedade anti-inflamatória, antitérmica e apresenta também atividade analgésica periférica e central, sendo que o mecanismo de ação do cetoprofeno se dá pela sua capacidade de inibir de forma não seletiva a enzima ciclooxigenase, conhecida como COX, e consequentemente vai inibir a COX-1 e a COX-2. Desta maneira, inibe também a síntese de prostaglandina, que são produzidos através da ação da enzima COX. Quanto às indicações do cetoprofeno, esse medicamento está indicado, por exemplo, para transtornos analgésicos. No caso dos analgésicos, são medicamentos prescritos para acabar com a dor do paciente quando ele está apresentando dor. Nesse caso, eles são apresentados de dois tipos, os analgésicos. Os analgésicos mais fracos, para dores moderadas e leves. Nesse caso, o cetoprofeno se enquadra nesse tipo de medicamento. Se o paciente apresenta algum tipo de dor moderada a leve, a nível muscular, por exemplo, então pode administrar o cetoprofeno. Além dessa indicação, o cetoprofeno também está indicado para situações antitérmicas, por exemplo, ou seja, situações em que o paciente está apresentando febre. Então, o cetoprofeno pode ser administrado. No caso do cetoprofeno, pertence, por exemplo, à classe dos medicamentos que tem uma ação antitérmica, também chamado de antipirética. Serve assim para combater a febre, atuando principalmente no hipotálamo para voltar a reduzir o limiar térmico do paciente ou limiar térmico do organismo e estimular assim a perda de calor. Por exemplo, se o paciente está apresentando febre
uma temperatura, como eu citei anteriormente, de 38 graus, 39, você pode lançar mão desse medicamento, que é o cetoprofeno. Assim, esse medicamento vai ajudar a controlar a temperatura do corpo e voltar aos limites normais, como no caso 36 graus Celsius. Ou seja, o paciente passa a não apresentar mais febre após a administração do cetoprofeno, porque é um medicamento que está indicado também para a febre. O cetoprofeno também está indicado para transtornos inflamatórios. Os anti-inflamatórios não esteroides, em geral, são mais usados para tratar problemas mais simples, como no caso, artrite reumatoide, artrose e também gota. No caso do mecanismo de ação do cetoprofeno, esse medicamento se dá pela sua capacidade de inibir, principalmente de forma não seletiva, a enzima ciclooxigenase. Nós chamamos de COX e, consequentemente, vai inibir COX-1 e COX-2. Desta maneira, vai inibir também a síntese de prostaglandina, que são produzidos através da ação da enzima COX. Então você já sabe que o cetoprofeno ele pode ser administrado em situações inflamatórias, como no caso, se o paciente tem artrite reumatoide, que é aquelas dores nas articulações, o cetoprofeno ele pode ser administrado. Se o paciente tem dores em várias articulações no corpo, que nós chamamos de artrose, o cetoprofeno também ele pode ser administrado nesse tipo de situação. Por isso que nós chamamos que o cetoprofeno é um medicamento anti-inflamatório não esteroide. Só quero deixar bem claro para vocês que o cetoprofeno está indicado para artrite reumatoide, que é uma doença crônica das articulações, ou seja, uma doença crônica das junções do nosso organismo. Essa inflamação é provocada por alterações no sistema de defesa do nosso organismo, que nós chamamos de sistema imunitário ou sistema imunológico. Outra indicação do cetoprofeno é que este medicamento está indicado para osteoartrite, que é uma doença que se caracteriza pelo desgaste das articulações ou alterações ósseas. Entre elas pode vir a acontecer o osteófilo, por exemplo, conhecido vulgarmente como bico de papagaio. Nesse caso, a osteoartrite, que o paciente que apresenta osteoartrite pode administrar, sim, o cetoprofeno? Sim, o cetoprofeno ele pode ser administrado no paciente que apresenta osteoartrite também. Então, eu acabei de deixar um esclarecimento para vocês que o cetoprofeno ele pode ser administrado em pacientes que apresentam artrite reumatoide e também osteoartrite. É importante também deixar claro aqui para vocês que o cetoprofeno ele é considerado um medicamento que controla a febre, como eu citei anteriormente. Este medicamento é utilizado no tratamento de inflamação no ouvido, no nariz e também a inflamação na garganta, como por exemplo otite, sinusite, faringite e também amidalite. Então o cetoprofeno ele pode ser usado também para esse tipo de situação. Daí porque muitas vezes esse medicamento é empregado também para a gripe, tá certo? Então porque ele controla também a temperatura do organismo, ele ajuda a controlar através da ação dele no hipotálamo e também esse medicamento ajuda a controlar também a dor muscular e óssea. Então por isso que esse medicamento muitas vezes ele é empregado também para a gripe. Assim, o diagnóstico ele é feito principalmente com base na história clínica do paciente, nas visualizações da garganta, na palpação dos glândulos, por exemplo, para tentar distinguir se essa infecção é uma infecção viral ou bacteriana. As infecções virais, por exemplo, costumam apresentar um inchaço maior nos glândulos, enquanto que as amígdalas, por exemplo, podem ficar muito inflamadas, que é causada, essa inflamação muitas vezes pode ser causada por bactérias, que ficam, por exemplo, essas regiões da amígdala ficam maiores que o normal. E algumas situações podem vir a apresentar. Hoje, eu só fiz essa explanação rápida sobre o cetoprofeno, porque para deixar bem claro que o cetoprofeno também ele pode ser usado em algumas outras situações que eu acabei de citar aqui para vocês, como no caso, otite, sinusite, faringite e também amidalite. Além disso, é utilizado também na gripe também, porque ajuda a controlar ali a temperatura do corpo e a dor também no organismo, ou seja, aquela dor que pode ser apresentada a nível ósseo e muscular. É importante também a gente deixar um esclarecimento sobre o nome comercial do cetoprofeno. É importante porque o cetoprofeno ele tem vários nomes comerciais. Por exemplo, o cetoprofeno tem um nome que nós chamamos de
artrinide, que é o nome comercial, biprofenide, que também é o nome comercial. Tem também outro nome que nós chamamos de profenide também. Então, esses daí são nomes comerciais do cetoprofeno. Só repetindo aqui para vocês, artrinide, biprofenide e também profenide. Esses daí são nomes comerciais do cetoprofeno. Você de repente pode chegar numa farmácia ou uma drogaria aí e de repente você pedir o cetoprofeno e o balconista responder para você que só tem o artrinide. Então quer dizer que tem o cetoprofeno. A artrinide é o nome comercial do cetoprofeno. Ou ele pode falar, não tem o cetoprofeno, só tem o biprofenide. É a mesma coisa. Biprofenide é o nome comercial do cetoprofeno. É como se fosse esse nome comercial, é o fabricante que dá para ele, tá? Por exemplo, cetoprofeno é um fabricante X, então ele vai dar o nome comercial Y para ele. Agora o fabricante é o Y, tá? É uma outra pessoa, é um outro fabricante, vai dar um outro nome para o cetoprofeno. Então, de acordo com o fabricante, o cetoprofeno vai recebendo nomes bastante diferentes, bastante distintos. Mas eu acho de grande importância também deixar bem claro para vocês sobre as formas de apresentação do cetoprofeno. O cetoprofeno tem várias formas de apresentação. Tem na forma de ampola, cápsula, comprimido, supositório e também na forma de frasco. No caso do cetoprofeno, na forma de ampola, temos no mercado cetoprofeno de 2 ml, com uma concentração de 100 mg de solução injetável. Outra forma de apresentação do cetoprofeno é na forma de cápsula. São cápsulas de 50 mg. Então, quando o médico prescrever, você já sabe as principais formas de apresentação do cetoprofeno. Outras formas de apresentação do cetoprofeno que pode ser administrado por via oral é que tem cetoprofeno no mercado na forma de comprimido. Esse cetoprofeno na forma de comprimido são cetoprofeno de 100 mg, 150 mg e também de 200 mg. Além disso, temos comprimidos também no mercado, revertidos que nós chamamos. Esses daí são cetoprofeno na forma de comprimido reversível de 100 mg. Outras formas de apresentação tem outra via de administração também. Nós temos cetoprofeno no mercado também na forma de supositório. Por exemplo, o paciente não pode tomar esse medicamento por via intramuscular ou por via oral, mas pode administrar o cetoprofeno por via retal, nesse caso, que é na forma de supositório. Nesse caso, temos supositório no mercado de 100 mg. Além disso, não podemos administrar o cetoprofeno na forma de comprimido, mas temos também outra forma de apresentação do cetoprofeno, que é na forma de frasco. São frascos de 20 ml, com uma concentração de 20 mg por ml. Essa daí é na forma de líquido, na forma que está dentro do frasco, tá certo? Isso vai facilitar a administração do cetoprofeno, por exemplo, a nível pediátrico, tá certo? Para a criança, porque de repente a criança não pode tomar esse medicamento por comprimido ou não tem a dose correta para ela, mas pode administrar o cetoprofeno na forma de frasco. Só para deixar bem claro para vocês que no caso do cetoprofeno temos várias formas de apresentação desse medicamento. Quanto à farmacocinética do cetoprofeno, quando nós falamos da farmacocinética do cetoprofeno, é como esse medicamento é distribuído no nosso organismo após ser administrado. Por exemplo, cetoprofeno ele pode ser administrado por via oral, por via intramuscular, por via intravenosa e também por via retal e via tópica, tá certo? Então tem várias vias de administração do cetoprofeno. Após ser administrado esse medicamento, como ele é distribuído em nosso organismo. Quando esse medicamento é administrado por via oral, por exemplo, esse medicamento é bem absorvido pelo trato gastrointestinal, sendo que a meia-vida desse medicamento em nosso organismo é de 2 a 4 horas. Além disso, após ser administrado, esse medicamento tem que ser também eliminado, sendo que a eliminação desse medicamento vai iniciar através do metabolismo hepático, que 60% desse medicamento é eliminado através do metabolismo hepático, sendo que os outros 40% são excretados por via renal, ou seja, pela urina do paciente. Essa é a principal farmacocinética do cetoprofeno. Quanto às contraindicações do cetoprofeno, esse medicamento está contraindicado quando o paciente apresenta hipersensibilidade e úlcera péptica ativa. No caso da hipersensibilidade, quando o paciente apresenta, se refere principalmente àquelas reações excessivas, indesejáveis, danosas para o nosso organismo e desconfortáveis. E muitas vezes pode ser essas reações fatais, produzida principalmente pelo sistema imunitário ou sistema imunológico do nosso organismo.
sendo que as reações de hipersensibilidade requerem, assim, um estado pré-sensibilizado, ou seja, um estado pré-sensibilizado do sistema imunológico do hospedeiro. Ela não acontece imediatamente, tá certo? Acontece inicialmente uma sensibilização do nosso sistema imunológico, depois vai acontecer essas reações que nós conhecemos. Outra contraindicação do cetoprofeno é para pacientes que apresentam úlcera péptica ativa. No caso da úlcera péptica, pode ser causado por uma infecção causada, por exemplo, pela bactéria que nós chamamos de Helicobacter pylori, ou pode ser causado pelo uso de medicamentos, tais como a aspirina e outros medicamentos anti-inflamatórios não esteroides, que, por exemplo, enfraquece o revestimento do estômago e também do duodeno. Então, o cetoprofeno não pode ser administrado em pacientes que têm hipersensibilidade a esse medicamento e também ao paciente que apresenta úlcera péptica ativa. E se você gosta desse tipo de conteúdo e você ainda não é inscrito nesse canal, eu convido a você a se inscrever, dar um like e ativar o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. Assim você vai estar ajudando o nosso canal e ajudando também no crescimento desse canal. Se ele trouxe todo esse benefício para você, dessas informações importantes e muito relevantes, então inscreva-se, dê um like e ative o sino.